Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação, estamos aqui, ó, Ninho do Urubu. Ninho do Urubu hoje dividido em duas questões. A apresentação do Jorginho, que foi feita agora, o Jorginho falou, e a gente vai trazer para vocês as primeiras palavras do Jorginho com a camisa do Flamengo, mas também dividido por essa questão do Gerson. Flamengo, muitas críticas nas redes sociais, e nós temos algumas informações que nós coletamos aqui sobre a possível saída do Gerson para o Zenit da Rússia ou para qualquer outro clube. O porquê o Flamengo reduziu tanto a multa rescisória do jogador. Enfim, tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Família da Nação. Galera, a gente está aqui, eu peço a vocês para que no início do vídeo logo, é importante demais que a galera meta o dedo no like. Sobe o like aí, vamos subir com tudo. Tá contente com a contratação do Jorginho? Acha que o jogador chega para ser titular absoluto na posição do meio-campo do Flamengo, uma posição carente, uma posição onde o Flamengo não tem muitos atletas? Então, mete o dedo no like, sobe com tudo e vem com a gente para esse show de notícias e informações do nosso Flamengo. Cruza que eu tô na área e se derrubar é pênalti. Primeiro sobre Jorginho. O atleta foi apresentado agora há pouco aqui no CT Ninho do Urubu, onde deixou claro que a prioridade, ele prefere, tem a preferência de jogar como um camisa 5. Disse ele que gosta mais de atuar nessa posição, podendo iniciar as jogadas de frente, começar a jogada, ser o primeiro homem de marcação. E aí, rapaz, já começa o primeiro problema para o Felipe Luiz resolver. Esse posicionamento, essa posição é do Pulgar. Pulgar é um jogador que o Felipe Luiz, inclusive, disse algumas vezes que é um jogador nível Barcelona, nível futebol europeu. E aí, quem vai ser titular? Pulgar ou Jorginho? Claro que a gente não tem que se preocupar tanto assim também com essa questão de titular ou reserva, já que o futebol de hoje, cara, você precisa ter pelo menos duas grandes peças, duas grandes opções por posição. E o Flamengo, nesse setor, nesse momento, fica muito bem servido. Jorginho disse também que não vê problema em fazer a função de segundo volante, que ele se adaptaria muito bem também como segundo volante, mas deixou claro, inclusive na pergunta, que prefere jogar como primeiro homem. Foi perguntado sobre a partida contra o Chelsea, que até pouco tempo ele jogava no futebol inglês, na Premier League, e conhece muito bem o Chelsea, clube onde também jogou e atualmente estava jogando no Arsenal. Jorginho, ele disse que entende que o Felipe Luiz é um treinador que está sempre aberto ao diálogo e que ele tem algumas coisas para poder passar, mas não quis entrar muito, talvez até para não dar armas para o adversário, no que ele pode acrescentar, ajudar nessa questão. Enfim, disse que será um adversário difícil. Também disse que escolheu a camisa de número 21, brincando que é o DDD do Rio de Janeiro, 21. Dentre as camisas escolhidas é a data do aniversário de um dos filhos, um número que ele também se identifica e por isso optou por jogar com a camisa de número 21. A opção pelo Flamengo também ele falou que é algo que ele quer construir uma história, uma carreira no país de origem, no futebol brasileiro. A esposa dele, olha, muito simpática, Caterine, passou por aqui, a gente registrou, inclusive, nas nossas redes sociais a chegada dela, falando em inglês, good morning, e, enfim, foi bem legal. O filhinho dele aqui agora, ó, passando por aqui também o filhinho, o Jack, que é o filhinho do Jorginho, todos muito simpáticos, e o Jorginho também falou sobre o desafio que vai ser jogar no futebol brasileiro com campo de grama sintética, alguns gramados ruins, calendário, um país que é continental, enfim, tudo foi comentado e ele se disse muito bem preparado para todas essas questões. Bom, gostei da apresentação do Jorginho, acho que é um jogador... detalhe, o Zé Boto, num pronunciamento, ele não abriu para perguntas antes. Quando ele apresentou o Jorginho, ele disse claramente que o Jorginho ele vai ajudar ao Flamengo dentro de campo e também
na parte do marketing, porque é um jogador que traz um nome internacional. Aliás, 21 também, o Jorginho disse que foi o melhor ano da carreira dele. Por isso, 2021 no caso, né, ele escolheu esse número, esse é um dos motivos. Zé Boto dizendo que já foi colocado como um dos melhores jogadores do mundo, e isso atrai, né, a mídia internacional, os olhares da mídia internacional para o Flamengo. Esse é um dos fatores. Conversamos também aqui, né, com o preparador físico, que falou sobre a condição física dos jogadores do Flamengo aqui no Ninho. Não foi um papo que a gente não pôde gravar, mas ele explicou o condicionamento de todos os jogadores, como espera que o Flamengo chegue no Mundial de Clubes, dizendo que os jogadores vão chegar muito bem. Claro que ainda tem um jogo para os jogadores que estão na data FIFA jogarem. Disse que o Pedro melhora a cada dia, que acredita que em muito pouco tempo ele possa estar realmente 100%, que não há nenhum problema com o jogador, só mesmo uma questão de ritmo de jogo. Ele vai adquirindo isso nos treinamentos também, com mais tempo para treinar, tem se dedicado bastante. Então, as palavras do preparador físico. Conversamos também com o Dr. Sasaki, em que disse que está tudo resolvido na questão do Gonzalo Plata, com o departamento médico equatoriano. O jogador hoje fez apenas trabalhos na academia, não foi a campo, porque ficou uma viagem longa, chegou bem cansado, então foi preservado do treinamento. Espera-se que o jogador possa treinar daqui a alguns dias e poder estrear junto com o Flamengo. O doutor disse que é muito possível que Nicolas de la Cruz também esteja pronto para poder jogar na primeira partida do Flamengo no Mundial de Clubes. Olha, um dia rico de informações. São muitas informações. Uma delas tomou conta aqui do noticiário no Ninho do Urubu, todo mundo comentando sobre a questão do Gerson. E aí é uma questão extremamente polêmica. A parte do Flamengo, como o assessor de imprensa, Rodrigo Paiva, José Boto, se mostraram muito irritados com esse tipo de notícia, dizendo que não tem absolutamente nada disso. O Flamengo não existiu essa diferença da multa, né, de cair de 200 milhões para 25 milhões, que não era 200 milhões, enfim. No entanto, ninguém falou, José Boto não abriu a perguntas, por exemplo, para poder explicar ao torcedor do Flamengo se iremos efetivamente perder o Gerson. E assim, gente, notícia do GE, Letícia Marques, uma pessoa extremamente competente, Vene Casagrande postou também, dizendo que o Gerson irá sair do Flamengo. O Zenit já comunicou que pagará a multa rescisória de 25 milhões e levará o atleta para a Rússia. Falta ainda alguns detalhes para acertar, alguns dizem que sim, outros dizem que já está acertado. Enfim, é uma situação muito complicada, porque o Flamengo tem carências de jogadores no meio-campo hoje. E aí você perde o Gerson, você perde mais um. Onde tem poucos, você perde mais um. E vai contratar quem? O Flamengo, né, não tem demonstrado esse poderio todo para poder contratar reforços, contratar jogadores. O Jorginho veio de graça. E aí eu queria saber de você que está aí do outro lado, torcedor. Acha uma boa a saída do Gerson? Entende que o Gerson deve deixar mesmo o Flamengo, que é uma boa, que 25 milhões o Flamengo consegue trazer outros reforços, outros jogadores? Detalhe, a gente já apurou aqui também, muita gente falando do Wendel, que o Zenit poderia dar o Wendel e mais um valor financeiro para o Flamengo. Segundo a gente apurou com algumas pessoas aqui, não existe essa negociação casada. Não existe. Aliás, pelo que a gente conversou e perguntou aqui, o Flamengo não conversa com o Wendel já há muitos dias. Houve uma sondagem inicial quando melou lá com o Botafogo, mas isso não tem acontecido nos últimos dias e não existe uma negociação casada. Ou seja, o Flamengo perderia o Gerson e ficaria sem um jogador da posição, um jogador de meio campo. Enfim, eu não gosto dessa possibilidade, mas eu quero saber de você. Achou boa essa renovação, onde o Flamengo reduz drasticamente o valor da multa
e coloca o jogador no mercado. É um jogador de seleção brasileira, tá aí, né? E o Flamengo correndo um sério risco de perder o jogador. O que você achou? Acha que o Gerson deve sair? Não fará falta ao Flamengo? Ou foi uma negociação ruim que o Flamengo fez na renovação do jogador? Comente, deixe aí o seu like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras.